aproveito já o vereador Iagan, que já está aqui comigo, já está aqui do meu lado. O vereador acompanha também essa situação. Hoje eu acompanhei uma entrevista da prefeita, ela disse que não está nas mãos dela fazer qualquer coisa naquele local. Penso eu, né, um planejamento, vereador, né, até pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas um projeto, talvez, para um local onde haja uma possibilidade de loteamento, talvez, onde essas pessoas possam até pagar os seus próprios imóveis, que elas comentaram na matéria que não querem nada de graça. Será que não tem algo nesse sentido que possa ser feito, vereador? Boa noite, amigo Pedro, boa noite, amigo do Jornal A Hora. Na verdade, cidadãos e colegas, são algumas situações que nós temos que definir. Primeiro, existe a questão de área pública e área privada. Perfeito. Certo? Existe uma questão chamada loteamento. O que é loteamento? É você pegar uma área de terra e fazer o parcelamento do solo. É você dividir por lotes e aí fazer uma rua. Ok? Ok. O que acontece nessa região da 450? Existe aí uma área privada. Isso. Que há uma discussão judicial, tem proprietários que dizem, foi invadida ou não foi invadida. Só que tem duas situações básicas. Primeiro é a questão privada. A pessoa que se diz, ou a empresa que se diz proprietária da terra, ela que questione na justiça a posse da terra. Perfeito. Ok? E quem está possuindo aquela terra, que comprove que está possuindo por um justo título, uma escritura, um contrato de compra e venda, ou que alegue a exceção de uso capião. É quem já está há mais de 10 a 15 anos sobre a área. Ok? O fato de você ser proprietário da terra e você nunca exerceu a posse sobre a terra, lhe dá o direito a um terceiro, que ali está ocupando, de se dizer proprietário. É a chamada aquisição originária por meio de uso capião. Independente se a área está sob litígio, se a área foi comprada ou se a área foi invadida, nós temos que questionar e defender um princípio da Constituição que se chama dignidade humana, tá? Onde aquelas pessoas têm o direito de receber o serviço público. Então, o município ele está sendo irresponsável. Desde 2017, quando assumi na Câmara de Vereadores o mandato de vereador, juntamente com toda essa legislatura, nós já conhecíamos que uma parte daquela área tinha problema judicial. Só que desde então vai se arrastando. O município empurra para a área privada empurra para o município e ali ficam as pessoas a Deus dará. O que acontece? Se o loteamento foi feito irregular, ele precisa ser viabilizado. Dentro da legislação federal, uma lei 6766 de 1979, a lei do parcelamento do solo urbano, ela prevê um instrumento chamado arruamento. O que é arruamento? Quando o loteador ele não faz as ruas, ele não faz o loteamento de uma forma completa, o município bate no peito e faz o arruamento, abre a rua, porque o município é o responsável. Se aquele loteamento não foi feito de forma regular, é porque o município foi omisso. A prefeita diz que não está nas mãos dela, não cabe a ela fazer No meu entendimento, cabe a ela sim. Não cabe a ela discutir a posse da área, se a área é privada, mas compete ao município fazer a abertura e fazer um termo de ajustamento de conduta com os proprietários da área e com as concessionárias para ali passar água potável, tratamento de esgoto, energia elétrica. Compete ao chefe do Poder Executivo. E as pessoas comentaram hoje, né? A gente não quer de graça. A gente quer Eu conheço várias pessoas que moram naquela região que compraram. Inclusive, quando eu advogava, desde 2017 eu estou suspenso por estar na mesa diretora da Câmara, eu recebi inúmeros termos de doação de loteadores que ali fizeram, até de imobiliária, cedendo, dando termo de doação daquela área, de 200 metros quadrados, 150 metros quadrados. O que nós precisamos também no município, infelizmente este caso que aconteceu com o menino Enzo, tem 8 anos, a idade do meu filho, é uma coisa absurda. Isso comprova o quê? A negligência. Negligência de todas as autoridades ali envolvidas. Mas principalmente que sirva de exemplo e que se resolva esta situação. Hoje foi o Enzo, amanhã pode ser outra criança. Muita criança. Né? Muitas crianças brincando. Mas o que o município precisa? Inclusive até nós fizemos um projeto de lei na Câmara
projetos habitacionais. O município precisa de projetos habitacionais. Precisa. Naquela região ali poderia ser utilizado, e bem próximo daquela região tem um parque industrial, que não saiu do papel, mas ele está no papel. E o parque industrial precisa se expandir, porque grande parte dele já foi ocupada. Então o município poderia, quem sabe, fazer uma permuta, ceder uma área e ali fazer a edificação e fazer a troca. O que nós precisamos ter em mente, independente da questão e da origem da posse? Dignidade humana. As pessoas precisam de serviço público. As pessoas precisam de direito à energia elétrica, direito à água potável. É um mínimo para a subsistência do cidadão. Isso está na Constituição. Tá certo. O senhor tem em mãos o decreto assinado pela prefeita, né, o último decreto, no combate à Covid-19. Existem algumas questões aí que não estão bem claras, vereador. Tá? Isso, é o decreto 56/2020, é um decreto que foi publicado na data do dia 14 de julho. Ontem, né? E segundo ele aqui, os seus efeitos a partir de hoje, né? A partir do dia 15, 14 dias aí de quarentena, né? O que acontece é o seguinte, houve uma omissão muito grande do poder executivo estadual. Tem uma crítica direta minha que é o governador, que depois de toda aquela confusão do respirador, né, ele meio que se afastou e jogou a bucha, entre aspas, para os municípios. Só que quando ele cedeu e chamou a descentralização das questões sanitárias, quando ele descentralizou a sua competência estadual, ele devia, no mínimo, organizar, controlar e regulamentar. Em que sentido? Você não pode tratar da mesma forma o município lá de Águas de Chapecó com o município de Balneário Camboriú. Você não pode tratar da mesma forma Florianópolis com Itapema. Ou seja, tem que trabalhar de forma regionalizada. Então, já que o governo do estado não quis assim, a ANFRE, que é a nossa associação aqui da Foz do Rio Itajaí, criou uma recomendação, a recomendação número 2/2020, e essa recomendação ela foi seguida praticamente em grande parte nesse decreto 56 pelo Poder Executivo. Só que, da mesma forma que a regulamentação é conjunta, nós não podemos considerar o município de Itajaí, tratar ele da mesma forma que o município de Itapema ou de Porto Belo. Nós precisamos ver as especialidades, as peculiaridades de cada município. E eu sempre defendi e defendo que o município de Itapema precisa abrir um diálogo com as entidades. Você não pode fazer um decreto ou um projeto de lei sem ouvir as pessoas que serão atingidas por estas normas. Por exemplo, aqui trata sobre o comércio. Foi ouvida a CDL? Aqui trata sobre os hotéis e restaurantes. Foi ouvido o Sindhotéis? Aqui não trata da construção civil, mas poderia chamar a construção civil para fazer parte. Como é que está a situação? De que forma a gente pode... Né? Porque assim, o vírus, ele não escolhe sexo, classe social e nem religião. Né? Então, já aproveito a oportunidade aqui e dou meus sentimentos à família do ex-vereador Heraldo Mafra, né, pelo seu falecimento, que faleceu com a Covid. Então, a gente, há um mês atrás, estas situações, essas pessoas que estavam contaminadas, eram pessoas que a gente conhecia da imprensa. Agora está cada vez mais próximo. Né? Então, do jeito que está, no próximo mês vai ser pessoas que convivem diretamente com a gente. Né? As coisas estão saindo do controle. Tá. Mas aí, com relação aqui ao decreto, por exemplo, eu até cumprimento a prefeita municipal pela tentativa de acertar. Mas quando falta o diálogo, você percebe que situações que não poderiam deixar de aqui estar. Vou fazer aquela pergunta dos bares e restaurantes, né? Então, aqui no artigo 1º, diz que os serviços de alimentação, como restaurantes, padarias e similares, poderão atender no período das 6 da manhã até as 22 horas. Então, segundo o que está escrito aqui, não pode haver delivery. O que é delivery? É o atendimento. Mas o menino da moto vai entregar lá às 11 horas da noite na sua casa. Mas para ele entregar às 11, a comida tem que estar sendo feita entre 10 e 11 horas. E aqui diz que o atendimento
é até às 10 horas. Então o que deveria? Fazer um ajuste aqui e permitir que o atendimento e a entrega de delivery estaria liberado. Né? Então, é uma situação, né? E entre outras situações aqui, por exemplo, comenta no artigo 7º, as agências bancárias deverão ter um funcionário no local para organizar o distanciamento das filas. A agência lotérica não é banco. As lotéricas, como é que fica? Hoje, as maiores concentrações, as maiores aglomerações de pessoas no município de Itapema são Caixa Econômica Federal e Agência Lotérica. Sim. São os locais que mais têm concentração. E o Correio. O Correio também existe uma fila. Né? Então, é preciso fazer alguns ajustes no nosso entendimento. E uma outra situação que muito me preocupa é o custo de algumas medidas. Por exemplo, aqui no artigo 3º, fala que nas academias terá que ser feita uma desinfectação total do ambiente uma vez por período, uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite, com quaternário de amônio ou degermante. Quanto custa isso? Alguma empresa tem empresa na cidade para isso? Outra situação, a utilização de quaternário tem que ser registrado no Ministério da Saúde. E aí aquela situação, um pequeno empreendimento vai ter condições de utilizar esta situação? Outra situação, para finalizar, o Pedro comentou da questão da fiscalização. Aqui diz que todos os supermercados terão que ter aquele medidor de temperatura. Será que o cidadão que tem um supermercado no interior do município, ele vai conseguir adquirir? Será que vai ter fiscalização? Então, o que muito me preocupa é quando é feita uma norma e essa norma não é debatida da sociedade. Então fica aqui só a minha preocupação. De qualquer forma, a gente vai acatar. Muitas pessoas ligaram para nós comentando da questão do uso de máscara. Aqui no decreto diz que as máscaras são obrigatórias, mas não tem imposição de multas. Tá? Então, ou seja, se o cidadão estiver andando na rua sem máscara, a princípio nada acontece com ele, né? Embora seja obrigatório, né, a utilização, mas aí vai faltar o quê? O que poderia ser feito? Poderia conduzir o cidadão até a delegacia? Nós já temos um efetivo policial reduzido, fiscais mais reduzido ainda, né? Então vai ter que ter alguns ajustes, mas o que nós precisamos? Bom senso da sociedade. O vírus, ele tem que ser combatido por todos os cidadãos. Então nós pedimos aí o apoio a todos que se cuidem, utilize as medidas sanitárias, utilize sua máscara, evite aglomerações, porque a doença está batendo na nossa porta.